Alô meu povo, wie geht's dir? É com essas palavras em alemão que eu começo mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo vai ser direto da cidade de Pomerode. Eu tô aqui na frente do Portal Sul, que é a porta de entrada aí da cidade. Ela é conhecida como uma cidade e apelidada como a cidade mais alemã do Brasil por toda a sua preservação de cultura, gastronomia, pessoas e língua. Sim, ainda tem pessoas que falam o alemão aqui, na verdade o pomerano. É um dos poucos lugares do mundo onde ainda se fala o pomerano, que é uma língua prima do alemão. Fora daqui do Brasil, de Pomerode, você pode encontrar o pomerano em outras cidades, na verdade em outros estados dos Estados Unidos, como Wisconsin e Iowa. Então Pomerode, apesar de ser muito pequena, tem muito a mostrar e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Eu espero que tu curta esse vídeo. Vamos lá que eu tô bem animado. E com um pouco mais de 34 mil habitantes, Pomerode ainda guarda todo esse charme, né, de cidade pequena. Eu tô só começando a conhecer e eu tô dizendo pra vocês, vale muito a pena conhecer. É uma cidade pequena, mas é muito charmosa, tem um charme e um encanto todo seu. Ela tá localizada só 180 quilômetros do aeroporto de Florianópolis, né, o aeroporto internacional de Florianópolis. E apesar de ser uma cidade pequena, eu digo pra vocês, Pomerode, ela tem negócios aqui dignos de cidade grande. Aqui ela tem chocolaterias que são de chocolate que são premiados no mundo, em premiações e competições do mundo todo, como por exemplo a Nugali, que você pode até fazer uma visitação. Ela também tem cervejarias que tem cervejas premiadas também, além de fábricas de queijo que são muito populares, não só em Pomerode, não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo. Então, apesar de pequena, essa cidade tem negócios muito fortes. E olha, galera, é bem interessante. Logo na entrada da cidade, ali atrás onde vocês conseguem ver aquela casa tradicional alemã, é o Portal Sul, que é a porta de entrada da cidade, né? E lá dentro você consegue já comprar artesanatos. E também você consegue informação, tem sempre alguém para receber você consegue informações sobre a cidade, informações turísticas sobre a cidade, onde visitar, rotas e tudo mais. E bem aqui atrás de mim, vocês estão vendo, é uma pequena casinha que fica localizada aqui nessa praça, com um artesanato da cidade, de artesão da cidade. Então tem coisas bem legais, bem bonitinhas feitas por eles. Então se você já quiser levar uma lembrancinha de Pomerode, recomendo aqui, porque é bem legal. Já ajuda também os artesãos da pequena cidade de Pomerode. E essa aqui, gente, é a loja da fábrica da chocolate Nugali. Se vocês não sabem, a fábrica de chocolate da Nugali, ela tem um chocolate muito bom, sendo que ele já foi até premiado em concursos internacionais há alguns anos atrás. E a fábrica fica na rota em Chaimel, que eu vou falar um pouquinho depois. E você pode fazer um passeio na fábrica Nugali. Dentro da fábrica rola um passeio, rola degustação, explica o processo de fabricação do chocolate. E aqui bem logo no começo da cidade tem a loja, se você quiser degustar o chocolate da Nugali. Não tá patrocinando esse vídeo, bem que poderia patrocinar me dando uns chocolates aí, poxa. Mas enfim, fica a dica do roteiro. Galera, e essa rota em Chaimel, ela é um dos principais, ou talvez o principal ponto turístico, né, atração turística aqui da cidade de Pomerode. Em Chaimel, eu já falei um pouco da arquitetura em Chaimel no vídeo de Blumenau, mas deixa eu contar um pouco mais de como é. Na verdade, ela é um estilo arquitetônico que era muito popular na Pomerânia, nesse século XIX, né? Então ela consiste em entrelaçar várias estacas bem grandes de madeira e fazer toda essa estrutura que dá a sustentação da casa. E depois nesses espaços vazios são colocados os tijolos para fazer a casa, entendeu? Então olha, eu tô passando na frente de um restaurante, eu não consegui pesquisar a data exata da construção dessa casa, mas ela é um exemplo perfeito dessa arquitetura em Chaimel, que vocês conseguem ver aqui atrás de mim. Então em Pomerode existe mais de 220 edifícios, 220 casas nesse estilo de arquitetura em Chaimel, espalhados pela cidade. E existe umas 50 que estão nessa rota em Chaimel, que estão em estado de preservação perfeita. Algumas você pode fazer visitação, porque as famílias que vivem lá ainda preservam uma cultura e um modo de vida bastante próximo ao dos colonos que vieram para cá, para o Brasil, no século passado, no século XX. Então olha, aqui eu acredito que vocês não conseguem ver,
os números que tem ali, mas dá pra ver as estacas. São as estacas e elas são todas encaixadas. Não é usado nenhum tipo de prego nessa estrutura. Elas são simplesmente encaixadas. Todas essas estacas de madeira são encaixadas e depois são preenchidas com os tijolos, entendeu? E como naquele tempo era comum que as pessoas, os colonos que vieram pra cá, eles pegassem e fizessem essas casas e se acontecesse a necessidade de mudar, eles tinham que remover, como era um período difícil, que eles tinham acabado de chegar e não tinham nada, seria muito complicado ficar construindo várias casas em vários locais diferentes quando precisasse mudar. Então essa estrutura aqui, como ela não tem prego, ela é toda encaixada, dá pra desmontar e montar em outro lugar, entendeu? Então tem um museu aqui na cidade, que é o Museu Hermann Wigg, que é um dos imigrantes mais famosos que vieram pra cá. A casa original dele, na verdade, lá onde está o museu, era do outro lado da rua. Ela foi deslocada. É um exemplo perfeito de casa que foi deslocada de um lugar para o outro. Desmontada e remontada no outro lado da rua, nesse caso, né? Então, para acontecer eles não se perderem em qual peça encaixar em qual, tem os números romanos bem ali. Vocês não vão conseguir ver na filmagem, mas tem números romanos que é para saber onde cada uma tem que ser encaixada. Então esse é um estilo de arquitetônico chamado enxaimel, é muito interessante, eu achei bem interessante, e aqui eu tô conseguindo ver um exemplo que eu acredito que seja bem antigo, lá do século passado, e ainda tá desde aquele tempo os números romanos inscritos na madeira. Dá pra ver, a olho nu dá pra ver os números romanos inscritos na madeira, em caso de necessidade de tirar a casa e remontar em outro lugar. Bem interessante. E só lembrando que na Rota Enxaimel, que é esse ponto turístico aqui, que fica mais na zona rural, é um pouco mais afastada. O começo da cidade, que vem de Blumenau, é ali no Portal Sul, e a Rota Enxaimel fica para aquela direção, mais na zona rural, é bem mais afastado. E aí você consegue encontrar lá essas casas, e elas são todas, lembrando, todas tombadas como patrimônio histórico-cultural do Brasil, pelo IPHAN, e elas também são reconhecidas pela ONU como uma das principais, uma das mais importantes vilas turísticas do mundo. Então é bem importante e muito legal esse reconhecimento também, até por entidades internacionais. E aí galera, eu tô aqui na frente do Museu Pomerano, é um espaço bem pequeno, mas é bem interessante se você quiser saber um pouco mais sobre a cidade aqui dentro, assim como lá em Blumenau eles têm também um espaço assim de preservação de uma casa e com peças originais das pessoas que moravam aqui no começo. Aqui eles também têm dessas pessoas da Pomerânia que vieram pra cá pro Brasil, e aqui eles guardam algumas coleções de peças pessoais, de coleções privadas, pessoais, e também restos de maquinário de uma antiga fábrica que tinha aqui, muito importante, que era uma fábrica desse lado, e ali do outro lado, como a professora estava explicando, já era o comércio, então eles produziam aqui e vendiam lá. Então, se tu quiser saber um pouco mais da história, se interessar pela história, o Museu Pomerano é grátis e tá aí espaço bem legal, com peças bem interessantes de visitação que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha, gente, então agora eu tô no Museu Pomerano, e aquele restaurante que eu mostrei pra vocês, estava explicando sobre a Casa Enxaimel, eu descobri aqui no museu o ano da casa. No caso, ela é essa aqui, e ela é de 1913, ela foi o primeiro hotel da cidade. E depois ela foi transformada em restaurante, 1980, que tá escrito lá na frente. Então aqui é a foto dela e o ano dela, e contando um pouco da história também e de outras casas. E aqui tem algumas peças colecionadas, eu adoro isso, cara, que é tipo uma viagem no tempo. Tem até um livro aqui em alemão, acho que é tipo um conto. E agora tem algumas peças, tem uma espada aqui, um pequeno revólver, alguns cachimbos, algumas medalhas. Cachimbos, medalhas, colheres. Eu gosto muito disso, é bem uma viagem no tempo. Olha que legal essas carruagens. Caramba, de 1915. Muito rústica, cara. Que legal, nunca tinha visto uma carruagem assim. 1920, 1942. Já foi a evolução, bem legal. 1974, ainda se usava carruagem aqui. Olha, tinha até o cobertorzinho. Que legal, nunca tinha visto coisa assim. 1960. Leite. 1930. Olha essa aqui, rústica. Que lindo. Uma bicicleta super antiga, 1934.
olha essa. Que show. 1950. Show, 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 show. Isso aqui é uma máquina pra fazer a prensa da mandioca. Olha que legal. Botava ali e fazia a prensa. Tudo feito à mão. Muito legal. E aqui tem uns maquinários. Olha o tamanho dessas coisas. Tem uns maquinários de moer grãos, engenho de cana. Bem legal. Aqui tem uma representação desses espaços, né? De deitar. E alguns maquinários que se usavam em ambientes mais fechados. Bem legal. E aqui são os recipientes. Bem interessante. Ó, você pode até encontrar uns cavalinhos aqui bonitos. Bebê. Então, galera, eu tô aqui no centro, bem no centrinho mesmo da cidade de Pomerode. E deixa eu te contar um pouco da história da cidade. Essa aqui é a Praça Togelo. Tá escrito bem ali, tem umas esculturas dos imigrantes aqui atrás. Deixa eu te contar um pouco da história. Essa cidade, essa região, na verdade, ela começou a receber imigrantes, a primeira leva de imigrantes vindos da região da Pomerânia, lá da Alemanha. Isso lá em 1863. E depois disso, novas levas de imigrantes começaram a vir para a cidade, né, para essa região aqui. Começar trabalho de colonização, de plantação, vieram trabalhar como agricultores, em sua maioria. E aí, isso também aconteceu bastante, essa leva de imigrantes chegando na região no período da Segunda Guerra Mundial. E um fato interessante é que também nesse período da Segunda Guerra Mundial é o período em que no Brasil, Getúlio Vargas, o então presidente do Brasil, ele proibiu qualquer menção da cultura alemã no Brasil, não é? Por conta do que estava acontecendo na Europa e do nazismo na Alemanha. Então ele proibiu o uso da língua alemã, de ensinar a língua alemã e qualquer manifestação cultural relacionada à Alemanha. E nesse período também foi um período onde se perdeu muitas das casas de arquitetura em Chaimel, porque as pessoas estavam com medo de serem reprimidas e acabaram cobrindo essa arquitetura original com cimento para disfarçar que era nesse formato em Chaimel. Então também foi um período que a língua alemã começou a ser falada um pouco menos do que era antes e acabou que se perdeu um pouco, né? Mas hoje em dia já está bastante recuperada, a cidade faz menção e carrega esse título, né? Esse apelido como a cidade mais alemã do Brasil. Então é um pouco da história dessa cidade de Pomerode. Galera, e um dos pontos turísticos também mais populares, talvez o segundo mais popular depois da Rota de Chaimel, aqui de Pomerode, é o Zoológico de Pomerode. Essa aqui é a entrada segunda do zoológico. O zoológico ele foi o primeiro zoológico privado do Brasil, e aí partiu da iniciativa do imigrante Hermann Wigg, que lá em 1932 começou a cuidar, né, e ter esses animais na sua residência. E esse zoológico não parou de crescer. Hoje ele tem mais de 1.300 animais, de 225 espécies diferentes. E muita gente vem de vários lugares ao redor também, porque ele é o maior zoológico de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, aqui em Pomerode. Então ele é muito popular entre as crianças, entre a família que vem visitar Pomerode. Sempre dão uma passada aqui no zoológico de Pomerode. Eu não vou visitar hoje, mas vale muito a pena. Se tu gostar desse tipo de atração, né, de zoológicos, enfim, vale muito a pena visitar também. Então, gente, eu tô aqui numa casa de cervejas e destilados e vinhos, e o Denner tá me fazendo provar vários licores. Eu gosto de licor, é bem legal, bem bom gosto. Ele já me deu 2, agora é o terceiro. Esse é de? Laranja. Ah, esse é de laranja. Esse aqui eu provei o de amêndoas e o de avelã. Avelã. O de amêndoas é bem bom, de avelã também. Gostei mais do de amêndoas, ele gosta mais do de avelã.
Esse aqui é de Esse é de laranja. laranja. Bem gostoso. É gostoso. Engraçado que ele tem essa cor, né? Transparente. Sim, ele é transparente. Bem legal. É bom. É gostoso. Tá no terceiro até agora. Tá no terceiro. E vamos pro de café agora, então. Sou apaixonado por café, então acho que eu vou gostar muito desse. E eu tenho, na verdade, o de café normal, né? Café que tem bem gosto de café, Sim. preto. Uhum. E eu tenho o cremoso da Schnuck, que é o de cappuccino, que já é mais doce. Então são duas opções para dois tipos de... Bom, eu vou nesse aqui. Cappuccino é mais Nutella, bora no original. Agora no cafezão mesmo, preto. Deixa eu só ver. Ai, parece bom, hein? Bora ver. Bem gosto do café. Cheira muito bem. Vamos ver se esse aqui é bom. Nossa, bem gosto de café mesmo. Não tem muito álcool nesse, né? Tem 24%. Caramba, nem... Não parece, né? Não parece nada. Esse aqui tem 24% de volumagem alcoólica. Esse aqui tem 23%. Uhum. O de laranja tem 30%. Olha, o mais forte. E esse aqui tem 23%. E pra mim o mais forte foi esse aqui, o de amêndoas. Só que ele é intenso, o sabor de Aham. amêndoa é intenso. Aham. O álcool, ele também tá presente, só que você não sente tanto. Uhum. Por isso, porque são licores feitos com ingredientes finos, Sim, sabe? interessante. Então são bem interessantes e bem Então, gostosos. muito obrigado, Dena, pela degustação. Gostei muito, o meu campeão é de amêndoas. Já nem, né? E o nome da loja é Einprus e tem várias cervejas destiladas e vinhos, como eu falei pra vocês. Então, bem legal, tem degustação dos licores. Tem cerveja de todo tipo. Se for provar uma de cada, vai demorar uns meses aí. E galera, além de todos esses atrativos, Pomerode ainda tem um recorde mundial para sua conta. E ele veio a partir disso aqui, ó, essa grande árvore que está aqui atrás de mim. Ela é considerada e tem um título no Guinness Book como a árvore de Páscoa maior do mundo. Em 2017 ela conseguiu esse recorde por conta de mais de 82 mil, para ser exato, casquinhas de ovos em toda a árvore. São feitos com materiais, são feitos artesanalmente. E em 2017 ela conseguiu atingir 100 mil ovos mais ou menos. Então é um atrativo, é chamada Osterbaum, que acontece num dos principais festivais da cidade, que é a Osterfest, que acontece no período de Páscoa em abril. Vale a pena muito conferir, é um festival bem legal. E galera, essa árvore foi produzida por um festival chamado Osterfest. E olha, pode ter certeza, todos esses ovinhos aqui são casca de ovos originais que foram pintados artesanalmente e colocados na árvore. São mais de 80 mil, se eu não me engano agora tem 100 mil, mais de 100 mil ovinhos nessa árvore aqui. Então esse festival da Osterfest, Ostermarket, que acontece aqui no período da Páscoa, é um dos principais da cidade. E eles já estão preparando aqui esse galpão, esse parque aqui, preparando para o festival. E além desse festival que tem aqui, vocês também podem visitar a Fábricas no Galho, que eu mostrei antes para vocês a loja. Vocês podem também fazer um tour na cervejaria Schorstein, que é também muito popular aqui, uma cervejaria local de Blumenau, de Pomerode, desculpa. Vocês também podem vir no período de janeiro, porque acontece a festa pomerana. E durante janeiro eles fazem esse festival e é o principal da cidade, porque aí eles fazem danças culturais ligadas a essa cultura germânica que eles têm, alemã, né? Então e pomerana também, e acontece no período de janeiro. E tem, além de festivais, danças, comidas, então é o festival que mais movimenta a cidade nesse período de janeiro. Vale a pena conhecer se vocês tiverem oportunidade também. Olha, além das informações que eu falei pra vocês, também tem essa aqui, ó. Esse aqui, como eles mesmos colocaram ali na plaquinha, é o maior ovo de Páscoa decorado do mundo. É mais um recorde aí pra Pomerode. O bicho é grande, hein? Eu vou chegar mais ali. Deixa o pessoal bater foto que eu vou chegar pra ver quantos metros esse negócio tem. Olha, eu perguntei pro Deus Google e esse negócio gigante aqui tem 15 metros de altura. Então, além da árvore,
da Ostenbach, que eu falei pra vocês anteriormente. Tem mais esse recorde aqui da cidade de Pomerode. Então é isso, galera, vou me despedindo aqui da cidade de Pomerode com essa árvore gigante cheia de ovinhos ali atrás. Bom, eu gostei muito do passeio, a cidade é pequena, é claro, tem um número limitado de pontos turísticos para tu ver, mas vale muito a pena, tu consegue fazer tudo em um dia. Se tu quiser ficar aqui hospedado, passa 2 dias. Mas tem muito a oferecer, eu gostei bastante, é uma cidade bonita, uma cidade bem organizada, muito fofa. Então, se tu tiver nesse roteiro passando por Santa Catarina ou pelo Vale Europeu, né, vale muito a pena parar em Pomerode e desfrutar um pouco dessa cidade. Tem uma história bem rica também, eu gostei bastante disso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!